o emagrecimento eficiente não é tão limitado quanto sem a dieta, mas ele é limitado. E aí você vai entender o porquê. Porque se você faz a restrição calórica somente, sem fazer exercício, você tem uma queda na perda do peso ou na recomposição corporal de aproximadamente 25% a 35%. Quando você coloca o exercício, isso aumenta em 50% a 60%. Você aumenta um percentual significativo que vai favorecer para que você não só aumente a sua perda de gordura, mas como também preserve ou aumente a sua massa muscular. Quando a gente pensa em emagrecimento saudável, e até agora eu só estou falando de composição corporal, o exercício associado com a alimentação e, claro, manejo de estresse, sono, todos os fatores associados, ele traz consigo um aspecto fundamental que faz com que os efeitos dessas estratégias sejam muito maiores. Você tenha mais resultados de uma forma não só mais rápida, mas mais eficiente. Um indivíduo fazendo somente dieta para que ele perca 10 quilos numa restrição, ele provavelmente aí, se você fizer todos os cálculos, ele vai demorar em torno de, no mínimo, 5, 6 meses. Mínimo. Quando você coloca o exercício em jogo, pensando em recomposição corporal, se você soma a perda de gordura com o ganho de massa muscular, você vai ter ali um percentual em que esse organismo se remodelou. E você vê que o indivíduo que faz exercício, ele não só tem uma maior eficiência na perda de gordura, associado com a dieta, claro, como também ele preserva ou aumenta a massa muscular. Esse ponto, ele é tão importante, galera, que ele virou basicamente o tópico da minha pesquisa durante os últimos 15 anos. E outro ponto que é importante de considerar, esse ponto é o ponto que eu já abordo no Arnold Classic Conference por mais ou menos uns 10, 11 anos, desde que eu entendo pelo Arnold, né? À toa que a plaquinha está até aqui, que foi a plaquinha da comemoração do ano passado, de 10 anos. Agora, olha só que interessante isso que a gente está conversando. Então, a gente entende que o exercício, ele é fundamental para o emagrecimento saudável, que sem a dieta esse efeito é limitado. E que somente a dieta, o emagrecimento saudável, ele não é totalmente alcançado. Por quê? Porque se você só fica na dieta e não faz o exercício, você se priva dos benefícios adaptativos que o exercício traz. Então, quando você pensa assim, eu vou só fazer a dieta e não vou fazer o exercício. O seu processo de emagrecimento vai demorar mais. E tá tudo bem se você conseguir sustentar. 2, você vai ter que sofrer mais restrições na dieta por decorrência da ausência da atividade ou do exercício físico. Você vai ter que restringir mais fatores por conta do déficit calórico, porque o déficit calórico não vai ser tão alto quanto se você se exercitar. 3, você não vai se beneficiar dos benefícios, né? Desculpa aqui o pleonasmo. Você não vai se beneficiar do que o exercício traz. E o que o exercício traz? Esse é o ponto. E é aqui que entra o papel do exercício aeróbio no emagrecimento. Entende? Não é que o exercício aeróbio emagrece, ou o exercício de força emagrece. É que se você combina os fatores e adiciona esses treinamentos, o processo de emagrecimento saudável, ele é mais eficiente, ele é mais acelerado e ele é sustentável. Isso é um ponto que a gente precisa falar. Ele é mais eficiente pelo seguinte aspecto. Quando você se exercita, você tende a aumentar não só o seu gasto energético diário, por decorrência da prática do dia. O metabolismo de repouso é uma discussão muito válida. Não tem evidências que mostrem que aumentar a massa muscular, por exemplo, aumenta o metabolismo de repouso. 15 quilocalorias, 80 quilocalorias por dia. Isso não tem muita relação. Mas tem um ponto. Quando você aumenta a eficiência metabólica, e aí a gente está entrando num tema um pouco mais aprofundado, vocês vão entender, o organismo ele fica mais responsivo e mais flexível para metabolizar nutrientes. O que é isso? Já ouviu falar num termo chamado flexibilidade metabólica? A flexibilidade metabólica ela serve para 2 parâmetros. A flexibilidade metabólica quanto à ingesta do alimento, ou seja, você ingerir carboidrato, gordura, proteína e seu organismo ser capaz de flutuar os níveis hormonais e de captação desses nutrientes para absorver de forma mais eficiente. Mas você também tem a flexibilidade metabólica no exercício ou na atividade física. Essa flexibilidade metabólica na atividade física nada mais é do que você está no estado basal e você começa a fazer alguma atividade física, não exercício. Subiu uma escada,
deu um trote, deu um piquezinho para pegar alguma coisa, fez um esforço maior. A capacidade metabólica de responder a esse esforço, quanto mais treinado o indivíduo é, mais flexível e mais pronto para a resposta metabólica ao esforço físico esse indivíduo é. E essa flexibilidade metabólica ao esforço, ela é fundamental para que você seja eficiente na metabolização de gordura, captação de glicose na corrente sanguínea, diminuição de insulina na corrente sanguínea, porque o músculo capta melhor a glicose, logo você tem uma redução da glicemia plasmática independente de insulina. Então, esse é um ponto. Eu estou falando um ponto. Você aumenta a flexibilidade metabólica desse indivíduo, esse indivíduo consegue metabolizar mais rápido e mais eficientemente os nutrientes. E aqui já vai um outro aspecto. Para quem quer emagrecer, quando a gente pensa em emagrecimento, um hormônio que precisa ser muito bem controlado é a insulina. Porque a insulina é um hormônio extremamente anabólico, é um hormônio extremamente lipogênico, ou seja, ele ajuda na formação de lipídios, de triglicerídeos dentro do tecido adiposo. Só que quando esse hormônio insulina está alto e você tem uma ingesta energética alta, e você mantém essa ingesta alta com a insulina alta, existe uma forte tendência de que você comece a estocar o excesso de energia, carboidrato, gordura, em forma de lipídio, glicolipídios, você começa a fazer conversões e isso vai ser armazenado no tecido adiposo. Se você quer aumentar a mobilização de gordura do tecido adiposo, você precisa ter uma redução da sua insulinemia, ou seja, a insulina precisa estar mais baixa. Você precisa se expor a demandas e atividades que aumentem a liberação de catecolaminas, de adrenalina e noradrenalina. E isso, associado com o déficit energético e o controle da dieta, favorece uma melhor mobilização de triglicerídeo, de gordura. E sabe quem faz isso? O exercício. O exercício aumenta a liberação de adrenalina, o exercício aumenta a lipólise, o exercício aumenta a captação de glicose pelo músculo independente da ação da insulina, porque quando o músculo contrai, o cálcio que é liberado para fazer a contração acontecer, ele atua de uma maneira dependente a uma proteínazinha lá, que vocês não precisam saber o nome, chamada quinase modulada por cálcio, e essa proteína ela vai ativar o transportador de glicose para ir para o núcleo da célula. E aí lá no núcleo a glicose entra. Ou seja, é independente da insulina ligando no seu receptor. Então o exercício físico, além dele te dar um boom de citocinas, de miocinas, como interleucina 6, que vai ajudar na mobilização de gordura e na proteção hepática, como a irisina, que vai ajudar na atividade metabólica do músculo por si, da regeneração do músculo e também na mobilização de gordura pelo tecido adiposo, como interleucina 10, que é anti-inflamatória, ajuda no combate à inflamação causada pela obesidade. Bom, interrompendo aqui teu vídeo para te deixar um recado muito importante. Se você é profissional da área de saúde ou personal trainer ou estuda na área, eu vou deixar aqui no vídeo o link fixado para os artigos e cursos que vocês têm acesso. Não perde essa oportunidade, porque é algo muito importante para transformar sua carreira neste cenário. Clica aí. Pensa assim, quando a gente começa a entender o papel do exercício de uma maneira mais aprofundada, e esse é o problema, a maioria das vezes as pessoas olham para o exercício apenas e somente apenas como uma estratégia para gerar perda de peso, como uma estratégia para gerar déficit calórico. Fuja disso, galera. Não se prendam a quem age ou fala somente de forma superficial. Tá claro isso? Tipo, a gente precisa olhar mais a fundo. O exercício aeróbio, por si só, ele traz uma série de benefícios que não são só relacionados à perda de peso, perda de gordura. O exercício aeróbio, por exemplo, ajuda na redução da sua glicemia, pelo que vocês já entenderam. A redução da sua glicemia ajuda na redução da insulina. A redução dos teus níveis de insulina, eles tendem a ser sustentados se você tiver uma dieta associada também. Não adianta você não controlar a sua alimentação. Além da redução da insulina, você tem redução de LDL, que é o famoso colesterol ruim, né, de baixa densidade, que tem a capacidade de se agregar no vaso sanguíneo, fazer formação de placas de ateroma, né, ou trombos. Aumenta o HDL, que é o hormônio bom,
que é o que remove os lipídios da corrente sanguínea e leva para o tecido hepático. Aumenta a capacidade de metabolização do fígado, aumenta a proteção hepática, diminui gordura no fígado, aumenta a função renal, aumenta a capacidade de filtração glomerular no rim. Ele melhora a capacidade vascular, tanto de vasodilatação quanto vasoconstrição. O aumento da capacidade vascular ajuda na redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial diminui o esforço cardíaco. A diminuição do esforço cardíaco melhora também a difusão de sangue no organismo. A melhora da difusão de sangue no organismo melhora também a atividade cerebral. A atividade cerebral melhorada faz com que a velocidade de processamento, de produção de neurotransmissores e de controle de saciedade seja mais eficiente. Indivíduos que apresentam obesidade, eles apresentam inflamação em núcleos hipotalâmicos, lá no cérebro, que são responsáveis pelo controle da ingestão. Esses indivíduos, quando praticam exercício de forma combinada à alimentação, você tem uma redução da inflamação de baixo grau. A redução da inflamação de baixo grau faz com que a inflamação no sistema nervoso central diminui. E aí, a diminuição da inflamação no sistema nervoso central favorece aos efeitos, por exemplo, do controle do apetite. Você sabia que a falta de controle do apetite também está relacionado com a inflamação no sistema nervoso central? E que o exercício ele pode ajudar nesse processo? Você sabia, por exemplo, que o exercício no emagrecimento saudável, ele não só traz todos esses benefícios, como também melhora a tua saúde cerebral, e melhorando a tua saúde cerebral melhora a tua saúde mental? Então, olha quanta coisa. Para pensar. Olha quanta coisa. E aí vem alguém e fala assim, não, aeróbio, não, esquece. Aeróbio não ajuda em nada no emagrecimento. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vocês entendem o nível de profundidade da coisa? Quando alguém chega pra você e fala assim, o aeróbio não ajuda em nada no emagrecimento. O que é emagrecimento pra você? Pergunta isso pra pessoa. O que você considera emagrecimento?